Você tem fome de quê? O Etc. e Talks faz essa pergunta. Vamos conversar hoje sobre transtornos alimentares. Será que eu tô com fome? Eu não sei. Quando eu chego aqui no estúdio, eu peço água, o pessoal traz, né? A Maria, querida, que nos atende aqui, me traz um copo d'água, então um café, assim para os meus convidados também. Mas, de repente, a nossa fome é outra, né? E a gente desconta essa fome, que às vezes é de outra instância da nossa vida, emocional, espiritual, relacional. A gente não sabe, desconta na comida. Quem sabe muito bem disso é a minha convidada de hoje, Carla Gandelman. Obrigado, Carla, pela sua presença aqui, trazer todo o seu conhecimento nessa área. É tão bacana a gente poder falar desse tipo de assunto, que por mais que doa nas pessoas, tomar conhecimento pode ser a solução do problema, né? Quantas pessoas se perdem numa alimentação mal feita, machucando o corpo, destruindo o corpo. E aí, o que você tem recebido no seu consultório para ajudar as pessoas a lidarem melhor com a alimentação? Obrigada pelo convite, né? Estou aqui muito feliz de conversar com você e poder, né, esclarecer algumas coisas dentro do que eu estudo, do que eu trabalho, né? A questão dos transtornos alimentares, né? A alimentação é algo que vem com a gente desde criança. A gente nasce, o bebê nasce, qual é a primeira coisa? A amamentação. Então, o alimento ele vem lá desde a amamentação, da relação com a mãe. Então, isso é muito importante, isso vai, na verdade, ter uma marca, né? Uma marca psíquica, como a gente diz, na vida futura desse bebê, não é? Não necessariamente, é importante ficar claro isso, o bebê precisa mamar no peito da mãe, né? Porque em algumas situações isso não é possível, não é? Mas tem que ter aquele carinho, tem que ter aquele cuidado, tem que ter aquele momento afetivo. Então o momento da alimentação. O encontro do afeto da mãe com a hora da fome da criança. Isso. Se eles se encontram, a relação da criança com a comida no adulto que virá vai ser algo saudável. Muito provavelmente. Bacana essa conexão. Muito provavelmente, não é? Então o alimento ele fica ligado ao afeto. Isso. Se a criança tem, o bebê tem uma relação afetiva boa desde o início da vida, provavelmente a gente, né, nunca pode dizer nada com certeza, mas ele tem grande chance de ter uma relação com o alimento bom, que é uma relação afetiva, não é? E isso vai ao longo da vida, né? O que acontece? Nós temos aí, ao longo da vida, as coisas vão acontecendo nem sempre como se espera, né? Então, por exemplo, a gente vê, e aí surgem os transtornos alimentares, não é? Como é feita a oferta da comida, né? Por exemplo, fast food, né? É muito bom, é muito rápido, não é? Hoje já nem é mais tão bom assim, já foi, né? Mas é muito rápido. Então, a vida corrida hoje em dia faz com que todo mundo, né, como uma grande maioria das pessoas, na verdade, opte pelo fast food. E o que acontece? Não são alimentos saudáveis, não são alimentos que vão fazer bem para o organismo. Eles são ali, na verdade, para matar a fome rapidamente. Mas não necessariamente alimentar, nutrir. Nutrir, exatamente. Exatamente. Então, a forma como esse alimento é ofertado, né, tanto para a criança quanto para a mãe e para o pai, para o adulto, na verdade, isso vai acarretando ao longo do tempo alguns distúrbios, né? Temos outros fatores genéticos, por exemplo, não é? Por exemplo, na obesidade a gente vê que existe uma questão genética, não é determinante, é sempre bom deixar isso claro, não é determinante, Ou mas... seja, uma disciplina do hábito pode ajudar a evitar desencadear o processo. Sim, por mais que a genética empurre um pouquinho a pessoa para isso. Sim, mas se você está atenta para aquilo, né? Olha, eu estou comendo muito, eu estou engordando, eu percebo que o meu metabolismo é mais lento, então qualquer coisa que eu coma eu já tenho uma digestão mais difícil, eu engordo mais facilmente, então eu tenho que cuidar disso. A pessoa tem que cuidar disso. A propósito dessa questão da obesidade, eu li uma pesquisa mostrando que metade da população jovem dos Estados Unidos está obesa. Pelo excesso de fast food. Isso. Muito sanduíche que não alimenta nada, mas engorda. Mas vi também
que a Holanda tem 17 milhões de moradores e 24 milhões de bicicletas. Ou seja, 95% dos estudantes da Holanda vão de bicicleta para a escola. E tem morador da Holanda que tem 2 bicicletas, tanto que tem mais bicicleta do que morador. E o governo holandês, o Ministério da Educação, criou um programa de cuidados alimentares, eliminando alimentos que podem trazer mal-estar para a criança, Isso. por mais que matem a fome dela. Sim. Então tem aí verdura, legume, e as crianças chegaram a um nível, ajudaram a população jovem da Holanda, chegou ao nível de 14,5% de índice de gordura, de obesidade, contra 51% dos americanos. Olha só. Então a gente fica olhando uma situação assim Isso. e vê o quanto que o trato, o cuidado para com a alimentação pode repercutir num ser humano mais saudável lá na frente, né? E atividade física, é isso que você está falando. A bicicleta, A bicicleta. né? Olha. A bicicleta, né? Então, é o tripé, na verdade, né? É alimentação, né? Quer dizer, tem que cuidar da alimentação, tem que fazer atividade física, não é? Vai fazer o que você gosta, né? Ah, precisa fazer musculação, mas eu não gosto de musculação. Escolha um esporte, né? Escolha uma dança, arte marcial, né? Mas tem que fazer uma atividade física, né? E tem que cuidar da questão emocional também, né? Tem que ver como é que você está, como é que você está se relacionando com a comida, não é? Como é que a comida entra na tua vida. E como é que quando um paciente entra levado por uma mãe ou um pai na sua clínica, no seu atendimento, como é que você faz essa conexão entre, olha, como é que meu filho está, doutora? Como é que você faz a conexão ou a ponte entre como o filho está com a condição em que os pais se encontram também, já que o que está sendo levado em questão ali é um incômodo por causa da obesidade ou por causa de algum transtorno alimentar? Na verdade, pelo que você está me contando, eu estou entendendo que pode ser o que a gente chama de paciente identificado, não é? Ou seja, essa obesidade desse filho pode estar trazendo à tona alguma questão familiar, inclusive, não é? Pode ser que tenha ali um dos pais ou os dois obesos também, não é? E o filho repetindo o padrão alimentar com ele. Sim, repetindo, Do que vem com os outros. Porque tem que pais. se identificar, né? Os filhos vão querer se identificar com o pai e com a mãe, não é? Então, aquela mesa farta em casa, todo mundo come muito, o filho acaba comendo muito também. É o que ele vê e acha que é o certo. É o que ele vê, ele acha que é o certo, não é? Então, pode ser isso. Agora, o tratamento, então, é com adolescente, é com jovem, né? E muitas vezes a gente envolve os pais também. Né? Por conta disso, não adianta você fazer um tratamento com o filho no consultório, chega em casa aquela mesa cheia de frituras, de refrigerantes e etc e tal, não é? Não sou contra refrigerante, não sou contra fritura, eu acho que tudo na vida é a medida. Tudo na vida é a medida. Não, mas meu filho nunca mais vai tomar um refrigerante, vai comer um sanduíche. Não, de jeito nenhum, mas tem que ser medido isso. Mas eu fico imaginando na cabeça do psicólogo ou da psicóloga que cuida da parte dos transtornos alimentares, identificar exatamente aquele ponto em que o paciente, em conflito com alguma situação da vida dele, transfere para a comida em excesso ou para a falta de comida, né, falta de nutrição, a busca de o impacto, o espelhamento daquele conflito. Não estou bem, então vou comer muito. Eu perco o controle. É a partir dessa identificação que o trabalho terapêutico pode ter sucesso? Pode ser, pode ser. Eu diria que essa é uma das vertentes. A gente pode pensar que essa é uma das vertentes. Todo o trabalho analítico, na verdade, passa por isso. Não é? Então, quando eu recebo um paciente no meu consultório, ainda que ele venha, um adulto ou um adolescente, ainda que ele venha com uma queixa de um problema alimentar, de um transtorno alimentar, ele é visto como um paciente de um modo geral.
Né? claro. Então, assim, o paciente veio me procurar por um sofrimento, não é? Psíquico. Pode ser um transtorno alimentar, pode ser um transtorno, um sofrimento de uma outra ordem. Então, na verdade, o paciente que vem me procurar, eu vou ver o paciente como um todo, Para não você é? não ficar presa apenas aos sintomas, né? Absolutamente não. Tem que investigar os segredos do paciente. Exatamente. Porque os segredos que ele guarda se transformam em sintomas com o passar do tempo. Né? Exatamente. Se eles não forem transformados em palavras, Isso. se eles não, né, não forem ressignificados, que é o trabalho da análise, não é? Dar nome aos sentimentos, né? Dar nome aos sentimentos, não é? E fazer uma ressignificação disso tudo também, né? Alguns pacientes chegam no consultório, eles não têm ideia do porquê do sofrimento, eles trazem o sofrimento puro. Transtornos alimentares ou qualquer outro tipo de sofrimento. Então, o sofrimento é o sofrimento. Ele não tem, às vezes não tem nome, né? Você não sabe nem por onde começar, não é? Às vezes ele já Isso chega com nome. provoca sofrimento. Muito. E dar nome para ele provoca a abertura de uma possibilidade de amenizar a dor. Né? Sim, Isso é terapia. Isso é a terapia, isso é o tratamento, né? É exatamente isso que eu ia dizer. Isso já é o tratamento, né? É adentrar por esse caminho, como eu costumo dizer, escuro, porque nem eu sei que caminho é esse, porque cada paciente que está ali na minha frente é um paciente único, é um paciente que eu estou vendo pela primeira vez e vai ser o único mesmo, não é? Todos somos únicos. E a anorexia? Como que você trabalha com a questão da anorexia? Qual é a faixa etária que mais tem levado pacientes com esse diagnóstico? A anorexia, a incidência maior dela é na adolescência, não é? E a maior incidência são mulheres, são meninas. Não é? Os transtornos alimentares, de um modo geral, a incidência maior nas mulheres, nas meninas. Por quê? Olha, eu não sei se Há porque teorias a começar. respeito? Não há teorias, né? O que eu sei, por exemplo, assim, desde a época das freiras, nos conventos, lá na Idade Média, há muitos anos, elas já faziam o jejum restritivo por conta de penitências e etc e tal, né? Freiras, né? Mulheres. Não sei se vai um pouco por aí, não é? Mas a incidência maior é em mulheres. Eu já li pesquisas a respeito disso e reflexões, hipóteses de reflexão que diziam que a relação muito fechada, muito presente, muito controladora, de mães muito controladoras em cima de jovens, acabavam repercutindo na questão da alimentação. Das e dando esse meninas, transtorno das principalmente. meninas. Exatamente. Das meninas. Isso sim. E aí as meninas repercutiam nisso, né? O que elas viam no espelho, e me parece que a anorexia seria em termos de conceituais isso, né? O que ela vê não é a realidade que ela tem no corpo, né? Sim. É uma miopia da autopercepção. É uma miopia da imagem corporal. Exatamente, é isso mesmo. Sim, isso que a gente vê são características, vamos chamar assim, de personalidade, não é? Tanto as filhas quanto as mães, não é, de pacientes anoréticos, têm essa personalidade mais rígida, então normalmente a mãe é mais rígida, tem uma relação bastante conflituosa com a mãe também nesse sentido, né? Muita dieta, né? Então, por exemplo, a anorexia, ela costuma advir de uma dieta restritiva muito rigorosa. Eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Então, começa com a dieta, então vai nesse clima e aí passa para a doença, né? Porque uma coisa é você fazer uma dieta, né? Eu preciso emagrecer com acompanhamento médico, nutricional, etc e tal. Outra coisa é quando você passa a fazer restrições, né? Ao ponto de aquilo se tornar uma doença. Na anorexia, por exemplo, né? Nós temos a anorexia restritiva e a purgativa, não é? Qual que é a diferença de cada Então, a restritiva é aquela que o adolescente, principalmente, adulto jovem também, para de comer. Não come nada. Não come nada, não é? Mal ingere uma água, então, muita atividade física, não é? Então, é pela restrição. Né? Então, não quero ingerir nada e ainda assim se olha no espelho e vê a imagem distorcida. Tem uma distorção da imagem Isso corporal. provoca sofrimento psíquico. Extremo, né? Muito grande. Na purgativa, o que acontece é que o adolescente
está indo nesse caminho. Não como, não como, não como. Quando ele vai, às vezes precisa comer ou é obrigado, não é por um pai ou uma mãe, a comer, ele come, mas ele não aguenta. Então, ele vai para atividade física e, às vezes, vomita. Usa laxantes, tudo para emagrecer. Tudo para emagrecer. Aí já não se transforma em bulimia? A bulimia já é uma outra característica, porque na anorexia, o paciente é magro. Na bulimia, o paciente não é magro. Não é magro. Não é magro. Essa, acho que eu diria que é a grande diferença. Porque na bulimia também nós temos a restritiva e a purgativa. Então, só que o paciente tem o corpo normal, tem o peso normal, mas quer emagrecer. Então, muitas vezes, o que acontece é que ele tem episódios de compulsão muito grande e aí vomita, tem o vômito, mesma coisa, né? Vários métodos para se livrar daquilo que é a culpa, porque vira uma culpa. Aí é a questão. Porque isso aí tem uma carga de culpa muito grande, né? Muito grande. Eu como, muito mas aí grande. eu quero... E de autopunição também, né? Sim. Ele está usando o corpo para poder se autopunir. As freiras, lembra? As freiras. Muitas lá, vezes né? o chicotinho nas costas. Isso. Naqueles exercícios, né, de autoflagelo. De autoflagelo, E algumas situações têm automutilação também nesses transtornos, também. Não é? Em situações mais graves, mais extremas, não é? Então, e como é que você mexe com a questão dos pais, muitas vezes, que tem uma relação até de cultura familiar? Quando a ancestralidade está presente na gastronomia familiar, e aí o filho entra e nasce naquele contexto, como é que vai mexer nos critérios assim sistêmicos de fidelidade à história da família, e a pessoa parece que nasce fadada a ficar gordinha? Como ela pode romper com isso em busca dessa saúde? Porque evoluir é também evoluir em família, quebrando paradigmas antigos que não servem mais, se for necessário. Sim. Só que a pessoa, às vezes, não tem coragem para fazer isso, né? Precisa ter coragem, a palavra é essa. Né? Precisa ter coragem. Né? Porque, veja, em todas as religiões, ou na grande maioria, como é que são os encontros? À volta de uma mesa, com comida. A Santa Ceia de Jesus estava lá. Pronto. Ó, né? Não é? Tudo envolve comida. Se bem que Jesus foi bem ameno, né? Porque tinha vinho, pão, vinho. Né? Que beleza. Dá para emagrecer tomando. Né? Então, né? Mas, né, na verdade, os encontros hoje são todos envolvem comida, regadas a muita comida. Veja, você convida alguém para ir na tua casa, o que você faz? Você serve uma refeição ali. Você é convidado, tem uma refeição ali, tem a comida também. Isso é maravilhoso. Só Sim. que tem um limite, né? Desde que haja o limite, exatamente, né? Exatamente isso que eu falei no início. Então, assim, a comida tem que estar presente, não é? Ela é uma coisa boa, mas ela tem que ter a medida, não é? Como várias coisas na vida da gente, né? Como tudo na vida da gente, se a gente pensar um pouco. Tem que ter o limite, né? Tem que ter o limite. Agora, com relação ao tratamento, é trazer os pais e é mostrar isso para os pais também. Não é? Eles costumam aceitar esse tipo de referência? Como é que é? Alguns resistem mais, não é? Alguns resistem mais, né? Depende do comprometimento do pai e da mãe, né? Existem pais e mães que, na verdade, levam o filho para o tratamento e, vamos dizer assim, o profissional, olha, eu estou trazendo meu filho aqui para você cuidar, tá bom? Então, quanto precisa, quantas vezes, como é que funciona e tudo. Com pouco comprometimento. E existem pais que são mais comprometidos, né? Que até solicitam encontros, sessões com a gente. Quero ver como meu filho está, quero ver de que maneira eu posso ajudar, né? Quero te contar como está em casa, né? Como é que meu filho está evoluindo nessa questão. Eu sinto que o seu trabalho é absolutamente fundamental para ajudar uma pessoa a ter mais saúde no campo da saúde emocional, né, sobretudo, porque leva em consideração o aspecto emocional. Mas muitas vezes alguns pais um pouco mais pragmáticos
querem respostas rápidas. No mês que vem, quero ver meu filho com 3, 4, 5 quilos a menos. A sua abordagem costuma ser multiprofissional? Aí eu colocaria assim, junto com o terapeuta que cuida dos transtornos de ordem alimentar, o nutrólogo, ou nutricionista, ou endócrino, ou cardiologista. Qual é o somatório do que você propõe aos pais para que essa abordagem traga os resultados esperados por eles? Ou não, é e. É e o nutrólogo, e o nutricionista, e... Então você não vai sozinha nessa abordagem. Absolutamente, absolutamente. A indicação vai variar de necessidade para necessidade, de paciente para paciente, não é? Mas é um trabalho multiprofissional, não é? Eu não posso pegar um paciente que tem um transtorno alimentar e querer achar que somente o trabalho com a questão psicológica vai dar conta disso tudo. Porque não dá, porque é multifatorial a doença, a etiologia, é multiprofissional o tratamento. Então, é exatamente isso. Em alguns casos, você precisa de uma internação até, inclusive. Existem centros especializados, né? É importante também deixar isso claro, porque às vezes até foge da alçada de um tratamento de consultório ambulatorial. Então, em casos mais extremos, de anorexia, não é spa, não. Nós temos centro, nós temos o Ambulim em São Paulo, que é um centro especializado com enfermarias para tratamento de anorexia nervosa. Para a pessoa não morrer. Né? Senão a pessoa pode vir a óbito. Inclusive, em alguns sites na internet que indicam para pessoas que têm anorexia para sustentar o processo doentio delas. Transformando ervilhas, por exemplo, em contagem. Olha quantos você vai tirar da sua comida. É horrendo isso, né? Esses são os casos mais extremos. Como né? trabalhar, às vezes, com pais essa questão de uma sociedade que, às vezes, alimenta esse olhar mórbido, né, para a relação com o instinto de morte. Instinto de morte, é isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que muitas vezes o trabalho com a família, com os pais, ele se faz necessário e imprescindível muitas vezes. Né? Porque você jogar, por exemplo, a questão, a carga disso tudo somente para um paciente, não é muito difícil mesmo. Porque a família, como você está dizendo, a família está envolvida nisso. Né? E a questão do bullying na escola? Pois é, né? Aí é o gordinho, não é? É o gordinho, é a gordinha. Olívia Palito. Ou quando é o anoréxico, é a Olívia Palito, não é? É isso sempre mesmo. Tem alguém olhando e fazendo uma crítica, né? Tem. Quando não faz a crítica anonimamente num bullying virtual. Isso. Que é muito grave também. Exatamente. Né? Que é terrível isso. É como terrível, que expõe, né? Como que se aborda isso quando né? o paciente chega com essa dor de ter sido exposto, rejeitado, às vezes, socialmente? Então, é o trabalho justamente em torno disso, né? Ele vai poder dizer o que ele está sentindo com relação a essa carga que ele recebeu. Não é? E nós vamos trabalhar essa carga de sentimentos, né? Do que ele recebeu, como é que ele se sente com isso. E isso, muitas vezes, ajuda também a tirar o paciente daquele lugar que ele está. Que é um lugar de sofrimento, mas que até muitas vezes ele não consegue sair. Né? Se vem, não que eu seja a favor absolutamente, não é? Mas são questões que vêm de fora que ajudam a mexer ali, né? No paciente, nessa Aí que você questão. É uma das que vem de fora para poder fazer uma provocação existencial. Seria uma provocação, acho que é essa palavra mesmo, seria pra isso. Para dar uma mexida naquele ali. cantinho em que ele está encurralado. Isso, entre aspas, protegido, não é? Porque ele se protege, não é? Das dificuldades do ponto de vista emocional, tanto anorexia, bulimia, compulsão alimentar, quanto a obesidade, né? Eles acabam se protegendo de dificuldades mais primitivas, vamos chamar assim, né? Com essas doenças, com esses transtornos. Vamos imaginar que uma pessoa que já tem idade, não seja adolescente, evidente, lá dos seus 30, 40 anos, chega para trabalhar contigo, para tê-la como terapeuta e fala assim, olha, eu não consigo evitar a situação de quando eu estou num conflito emocional com meu marido, minha esposa, ou profissional, seja o que for existencial, eu não consigo exagerar, eu não consigo parar de exagerar na comida. Me ajuda.
Sim. Qual o encaminhamento que você daria? Acho que tem muita gente esperando uma resposta sua nesse Isso sentido. isso é muito importante e é muito comum também. Também é bom as pessoas saberem disso. Passo É a passo muito nesse comum, caminho. né? É muito comum isso, né? A pessoa descontar, como a gente costuma falar, na comida, né? Estou estressado no trabalho, briguei em casa com a mulher, não aguento os meus filhos e etc e tal. Seja, né, qual for a questão, né? É muito comum isso, né? Tanto é que a gente percebe que é na parte da tarde para a noite que isso mais acontece, quer dizer, é mais para o final do dia. Não é à toa que restaurantes, bares, padarias fazem o happy hour. É tal do happy Para que o hour, pessoal ajuda, sai do né? trabalho e já vai Já vai direto lá. para ali. Já vai. É, Aí bebe mais, né? Consome mais os petiscos, né? Que são maravilhosos. deliciosos. Não é? Mas que, de novo, tem que ter a medida, não é? Tudo isso, Abranches, é assim, faz parte da análise, não é? O porquê que a pessoa faz isso. Então, assim, é individual. Não tem como eu te dar um passo a passo aqui. Você está Porque, tirando assim, do inconsciente e trazendo para o consciente. Ela perceber por que, mais ou que ela menos. faz esse Por gesto. que ela faz isso? É. Não é? Quer dizer, o que a deixou? É o trabalho ou é a relação conjugal? Não importa. O que a deixa tão preocupada, tão estressada, tão Ansiosa, ansiosa ou deprimida, ou seja o que for, né? Que sentimentos são esses em relação àquela situação que ela, né? Que fazem com que ela vá preencher alguma coisa ali com a comida, por exemplo, né? Então, isso é que é importante, porque a obesidade, ela vamos chamar assim, uma maneira, né, da pessoa extravasar aquilo que ela não está satisfeita, está em conflito e etc e tal. Poderia ser por uma outra via, né? Poderia ser por uma outra via, né? Uma ansiedade, ou, enfim. E quando a situação fica crônica e a pessoa já não consegue mais fazer o caminho de volta, e aí a solução acaba sendo, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Ah, sim, tá. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro são os tratamentos clínicos. Primeiro são os tratamentos clínicos, que são não invasivos, que é isso que nós estamos falando aqui. É o tratamento psicoterápico, é o tratamento com o endocrinologista, com a nutricionista, vão para atividade física. Você tem que ter feito, você tem que ter tentado isso antes. Não é? Porque é um método menos invasivo, é um método mais a longo prazo, demora muito mais, não é? Mas você tem que tentar isso primeiro. Porque uma bariátrica mexe com a estrutura do corpo, né? A bariátrica mexe, né? Você entra num centro cirúrgico com o seu estômago sadio e você sai de lá com o seu estômago mexido, vamos dizer assim. Reduzido. Reduzido, não é? Isso pela provoca, cirurgia. Isso tem consequências outras, sem dúvida nenhuma. Isso é uma questão de quando você já não tem mais escolha, não é? Então, por exemplo, nós temos o índice de massa corporal, não é? Que é um dos IMC, que faz parte dos critérios para a indicação de uma cirurgia bariátrica. Então, quando você tem o seu IMC acima de 35 com alguma comorbidade, né? Quais são as comorbidades? A pressão alta, diabetes mellitus do tipo 2, né? Problemas cardiovasculares grandes, degenerativos, problemas metabólicos, né? Principalmente. Gordura no fígado. Gordura no fígado. Tem a indicação. Então, acima de 35 com comorbidades. Ou acima do IMC de 40 sem comorbidade. Né? Nossa, aí já é obesidade mórbida, são os superobesos, não é? Então, assim, a cirurgia bariátrica, ela é um instrumento, né, um recurso, melhor dizendo, para a obesidade muito importante. Mas ela sempre tem que ser feita com muito critério, não é? Então, antes da cirurgia, normalmente o paciente procura o cirurgião primeiro, o cirurgião bariátrico. Ele vai no cirurgião, está insatisfeito, isso. Depois ele passa por todas as avaliações, né? Incluindo a avaliação psicológica, que tem que ser feita muito bem, minuciosa. Por quê? Porque naquele momento, não é?
eu faço em torno de 6 a 8 sessões para essa avaliação, você tem que despertar na pessoa, no paciente que está ali na tua frente, explicar tudo isso para ele, como funciona a cirurgia, o que vai acontecer e identificar com ele naquele momento quais são as questões emocionais que estão envolvidas ali. Não é o trabalho. Você já teve paciente que falou, então não vou fazer essa cirurgia, vou preferir continuar aqui para eu me descobrir e eu mesmo resolver escolher o caminho de uma conduta mais saudável alimentar? Já teve? Já tive, porque muitas vezes o paciente nem tem a indicação da cirurgia, não sabe exatamente como funciona, não é? Já tive até pedidos assim, eu quero emagrecer porque parente vai casar no final do ano e eu quero tá elegante aí para o vestido. Então, assim, não é uma pessoa que tem indicação para cirurgia bariátrica. Não é. Não é. Mesmo que tenha feito vários tratamentos clínicos, não é uma pessoa que tenha... De modo algum. Indicação, porque isso não é uma brincadeira, né? Não é tirar uma verruga, né? Que é uma coisa muito mais simples nesse sentido, né? Então tem que ser feita uma avaliação psicológica procedimento pré-cirurgia muito bem feita, com muito cuidado, porque o paciente tem que ir para a cirurgia sabendo de tudo. Sabendo por que ele vai passar, de todas as condições, não é? As vantagens, os perigos também, tanto de uma cirurgia, que qualquer cirurgia envolve um perigo, não é? Qualquer cirurgia tem, né? E os benefícios que ele pode ter, não é? E como é que fica o pós-operatório? Você trabalha também no depois da cirurgia, na acolhida daquele novo ser, vamos dizer assim. Ele está com uma nova identidade com a qual ele ainda não tem uma intimidade. Vai ter que se adaptar de novo ao mundo. Isso. Porque ele estava habituado a comer muito. Agora o corpo vai dizer, não, aqui está o limite. Mas isso provoca reações emocionais. Fortíssimas. Então, como é esse fortíssimas, momento? né? Porque normalmente o paciente acha que vai, né, fazer a cirurgia e meus problemas acabaram, né? Minha vida vai mudar, e agora eu vou ser magra, eu vou ficar bem na fita, né? Eu vou ficar bem com os rapazes, com as moças, agora eu não vou sofrer mais bullying e etc e tal. E não é bem assim, não é? Por quê? Porque não é somente a cirurgia. Alguns médicos dizem assim, a minha parte é fácil. A parte cirúrgica é fácil. Eu opero o paciente e tá bom, não é? A questão é o pós. Porque o paciente que sai da cirurgia, ele tem que continuar o tratamento dele. O tratamento emocional, das emoções, ele tem que continuar o trabalho com a nutricionista e ele tem que ir para atividade física, sim. Eu já vi pacientes que não abandonaram o movimento de compulsão, mesmo depois da cirurgia. Isso. E voltaram a engordar. Voltaram a engordar, ou a outra questão também muda a compulsão. Muda a compulsão. Isso. Então, muitas vezes a gente vê... Vai para outra área. Vai para outra área, vai principalmente para a bebida, então passa a beber muito, então não come, mas aí bebe muito, não é? Outras questões, compras também, então, porque se aquela questão não for resolvida, não vai adiantar. Aí porque que você entra corta, o seu trabalho, né? Exatamente. Você corta uma fonte de prazer daquela pessoa, que é o alimento, sem mexer na questão emocional, que levou ela a ter esse tipo de comportamento. Ela vai procurar outro. Então, vai para o álcool, vai para as compras, vai para o sexo, vai para os jogos. Sempre demais. Sempre demais. A questão é a compulsão. A questão é a compulsão, exatamente. Que é isso que faz mal. Porque você beber de vez em quando não tem problema, você jogar de vez em quando não tem problema, você fazer umas compras de vez em quando não tem problema. A questão é o excesso disso e quando isso acaba te trazendo um prejuízo. Então, como terapeuta, nessa hora, o que você sugere a quem está nos assistindo e que sente que, poxa, acho que eu me enquadro nesse negócio aí, e agora? Como é que eu faço para trabalhar a minha compulsão que me leva para comer demais, para comprar demais, para gastar demais? Como fazer nessa hora?
A gente primeiro, a pessoa tem que identificar se isso é um problema, como eu disse, que é a questão da intensidade daquela situação, da comida, da bebida, do jogo, seja do que for. Se isso estiver trazendo um prejuízo para a pessoa, então já se trata de algo que precisa de uma ajuda. É que às vezes a pessoa não percebe. Peça ajuda. Não é? Às vezes a pessoa não percebe que é prejuízo. Às vezes é um ela. familiar que percebe, é um amigo que percebe. E a pessoa geralmente afasta aquele familiar, afasta aquele amigo, porque não gosta de conviver com alguém que está vendo onde está o buraco dela. E apontando ali, né, o problema e pedindo para ela ajudar. Então tem uma dose de humildade que é boa aí também para poder assimilar. Com certeza, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que o mais importante é assim, é buscar ajuda, não é? Porque é saúde da gente, saúde é uma só. Saúde é uma só, né? A gente tem que cuidar em todos os aspectos, né? Nós estamos falando física, aqui da questão emocional, mas é física, nutricional, é tudo, né? Nós somos um só. Tudo funcionando agora. Tudo funcionando agora. Então, a gente tem que cuidar de todos os lados, na verdade, né? A gente tem que cuidar de todos os lados. É a saúde, é a vida, né? A saúde da gente é a vida da gente. Então, eu acho que é procurar ajuda. Se você... A gente não procura ajuda em vários sentidos, não é? Eu estou com um problema de pele, vou marcar um dermatologista, não é? Eu estou com... preciso de um advogado para cuidar de um inventário. Eu não vou buscar um profissional, né, um advogado para me ajudar nessa questão, não é? O psicólogo é a mesma coisa, é um profissional, é mais um recurso, não é? Que você tem, que as pessoas têm para ajudar nesse sentido. O médico é outro, a nutricionista é outra, não é? Então, é importante mesmo buscar essas ajudas. Você usou uma palavra aí, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, que eu acho que está muito interessante, mas você usou uma palavra que é a palavra culpa. Que me chama muito a atenção. Eu já, conversando com uma pessoa obesa, ela falou assim, olha, eu como para aplacar o meu vazio interior. É isso mesmo. E eu vou comendo e cada vez, quanto mais eu como, mais eu não resolvo a questão e ganho a contribuição da culpa. Que vem corroendo por dentro. Então, eu vou encerrar essa conversa com você te fazendo essa pergunta. Como é que eu posso contribuir para que essa conexão perversa possa ir destruindo a minha saúde? Eu tenho vazio existencial, como demais para tapar, mas vem como efeito colateral a culpa. E aí? Esse é o caminho, né? Exatamente, né? Foi um paciente, né, que te falou. Esse é exatamente o caminho, não é? É o vazio que a pessoa sente, não é? E tem muito a ver com a questão da castração, não é? Castração psíquica, não é? Segundo Freud, o que Freud mostrou pra gente. Então, assim, é a questão do não, na verdade, né? A questão da proibição, é a questão da interdição, né? Isso falando de um ponto de vista mais teórico, que o paciente não está acostumado com isso, né? Porque assim, você só vai comer aquilo que é suportável para você. Você só vai comprar, você só vai gastar, não é, naquele mês, aquilo que você pode, que cada um pode. Além disso, então, se eu ganho X, eu vou gastar Y além? Não posso. Então, eu estou dizendo não para mim. É uma questão racional e saudável. Né? Quando eu digo não de uma maneira consciente, né? Isso. Convivo bem com meus limites. Convivo bem com os meus limites. Tenho, né? A gente tem que aprender, né? Porque nós temos limites em tudo na vida, em tudo. Por que não também na alimentação? Vida, incluindo na alimentação. E o vazio, né? Ele é uma questão bem mais profunda, né? Então, assim... Merece outro programa, hein, Carla? Podemos até... Aguarde-me que eu vou te chamar. Podemos até conversar, né? Que, como eu sempre digo, é uma coisa muito individual, mas o caminho é esse mesmo que o paciente te descreveu. Eu te agradeço muito, Carla Gandelman, falando aqui de transtornos alimentares. Obrigado, viu? Porque a gente organiza nossas ideias a respeito do assunto quando você vem falar de maneira tão didática, tão clara, tão fácil de entender, mas difícil de resolver. Né? E aí, quando a gente põe ordem nas coisas, eu me lembro de Santo Agostinho, que falava que paz é a tranquilidade da ordem. Acho tão bonito você juntar esses elementos, né? E entender que eu posso viver em paz como eu desejo de comer, para manter a ordem da minha vida. Aí eu vou amar melhor, eu vou me despojar melhor, eu vou caminhar melhor,
e a vida vai ficar muito mais saudável. Sem dúvida. Obrigado, Carla, pela sua presença. Aguarde que vem mais convite aí. Tá bom. Valeu, eu gente. aguardo. Tchau.